Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esta live. Hoje é uma live de perguntas e respostas, então fiquem à vontade aí de fazer uma pergunta para mim, que eu vou ter o maior prazer em responder. Meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, eu sou cirurgião robótico. Minha formação foi pelo Instituto Nacional de Câncer em 2012, no INCA, e a minha principal área de atuação é na cirurgia oncológica, em cirurgias abdominais, cirurgias complexas, tanto do aparelho digestivo como no aparelho ginecológico, além de várias cirurgias para câncer de pele, câncer de tronco, de perna, de membros, que são um conjunto de cirurgias tanto para câncer de pele como para tumores de partes moles, que o cirurgião oncológico faz muito bem. A grande intenção aqui, além de trazer hoje para você que está me ouvindo a possibilidade de fazer uma pergunta ao vivo para eu responder, é também partilhar momentos aí felizes da nossa vida. Quem quiser partilhar alguma dificuldade, alguma coisa que de alguma forma eu puder ajudar, pode contar aqui comigo. Minha grande intenção aqui com essas lives é trazer um conteúdo de qualidade tanto para pacientes com câncer, como também familiares de pessoas que tratam ou trataram o câncer. E assim, quando a gente vai tirando as dúvidas, explicando, trazendo aí todas as questões respondidas, isso pode ajudar qualquer pessoa que está ouvindo ou que vai ouvir a live depois, tá? Então sejam bem-vindos. Eu vou começar aqui com as primeiras perguntas que me fizeram e eu anotei, e vou começar aqui com as perguntas. A primeira pergunta que apareceu aqui para mim foi uma pergunta sobre endometriose. Endometriose é uma doença benigna que é relativamente frequente nas mulheres em idade reprodutiva. E coincidentemente, amanhã eu estou indo para São Paulo participar de um congresso de cirurgia minimamente invasiva e robótica e endometriose, em que nos próximos 3 dias, são diversas aulas, tanto falando sobre dor pélvica, sobre a infertilidade, sobre a própria endometriose, o seu tratamento, mas também correlacionando com a cirurgia robótica, que é aí a principal forma de tratamento da endometriose, né, que é a cirurgia minimamente invasiva, que é um tipo de cirurgia que causa menos agressão no corpo da mulher. Com isso ela consegue recuperar mais rápido e com isso também a própria operação causa efeitos colaterais mais controlados na pelve da mulher, e isso para as mulheres jovens que precisam preservar a fertilidade, isso é fundamental. Então, a endometriose, portanto, é uma doença benigna, não é câncer, mas eu, como cirurgião oncológico e com grande experiência em cirurgia pélvica, também opero esses casos de endometriose.
A endometriose, eu trouxe até um úterozinho aqui para mostrar para vocês. Ela se caracteriza pela presença de endométrio fora da cavidade uterina. Se a gente pegar aqui um útero normal da mulher, nesse modelinho aqui é a vagina, tá? Aqui o colo do útero, o corpo do útero, aqui a gente chama de cavidade endometrial, cavidade uterina. Ela comunica aqui com o colo uterino, esse canal, que é a endocérvice, que todo ciclo menstrual da mulher em idade reprodutiva dá saída aqui para a menstruação, tá? E toda vez que a mulher menstrua, 90% das mulheres tem o que a gente chama de menstruação retrógrada. O que é isso, doutor Alex? A via normal de escoamento da menstruação é aqui por baixo, né? Pelo colo do útero e pela vagina. Mas durante a menstruação, algumas células têm refluxo por aqui, ó, da menstruação pela tuba uterina e podem se alojar fora do útero, na pelve da mulher, no peritônio da pelve da mulher, principalmente. E a maior parte das mulheres elimina essas células e não tem nada. Mas, por uma somatória de fatores da mulher, por exemplo, predisposição hereditária, alterações de moléculas de adesão, alterações aí imunes, essas células que refluem do endométrio, que refluem aqui pela tuba uterina, elas acabam se alojando e permanecendo fora, então, por fora do útero, podendo se alojar aqui na serosa do útero, que a gente chama a parte de revestimento, podendo vir aqui para a parte posterior, perto do reto e da vagina, e causar várias alterações, tanto de adesão, como também alterações que vão levar à formação de endometrioma, que é um tipo de cisto ovariano contendo endometriose, que pode crescer, causar bastante dor pélvica, e pode também, além de infiltrar pelo peritônio pélvico, infiltrar órgãos como a bexiga, como o reto, e causar uma grande alteração da anatomia da pelve da mulher. Então, dentre as pacientes que têm endometriose, uma em cada 10 mulheres, isso dá 10% das mulheres em idade reprodutiva, ou até 15% das mulheres em idade reprodutiva tem endometriose. Nem sempre ela é sintomática e algumas vezes sim, na maior parte das vezes, ela acaba causando dor pélvica, dor durante a menstruação e também dor para ter relação, dor na penetração profunda. Pode causar durante a menstruação algum sintoma intestinal, distensão abdominal. Algumas vezes os implantes podem infiltrar ali a região do reto ou a região da bexiga, causando sintomas ou alteração com dor para fazer xixi, ou mesmo dor para fazer cocô, ou até mesmo um nódulo que invade ali e infiltra o reto, pode causar alguma obstrução da saída ali das fezes e atrapalhar ali a mulher de fazer cocô, causar constipação, ou até mesmo precisar de uma cirurgia de urgência. Não é tão comum, mas pode precisar. Então, estou explicando isso porque para a gente tratar a endometriose, e como ela também é uma grande causa aí de infertilidade e alterações no dia a dia da mulher, na saúde física, mental, reprodutiva, também com relação aos seus relacionamentos,
é um impacto muito grande na vida da mulher. Então, o tratamento da endometriose ele precisa ser multidisciplinar. E, por mais somados os esforços para tratar uma mulher com endometriose, ainda a gente não considera uma cura, né? A gente ainda não considera a endometriose como uma doença curável. Ela é considerada uma doença que a gente vai pensar em controlar. Controlar os sintomas, controlar a dor, ajudar a paciente a ter seus filhinhos, a engravidar, né, de alguma forma, utilizando a medicina reprodutiva, utilizando a cirurgia robótica para retirar as lesões da pelve da mulher, ou no caso da mulher que tem dor refratária aos tratamentos clínicos com hormônios, né, bloqueadores ali que bloqueiam a menstruação. Então, a mulher, quando ela menstrua, quando ela tem endometriose, a cada ciclo, esses focos de endometriose, eles sangram e infiltram e inflamam o peritônio, a pelve da mulher. Então, acaba causando muita dor, muita inflamação, muita aderência. Dos tratamentos é inibir, através de medicação, essa ação do tecido da endometriose, que é um tecido similar ao do endométrio, que descama todo o ciclo menstrual e que sangra. E aí, com o tratamento, a intenção é não sangrar, a não ciclar, não ter os ciclos menstruais. E aí costuma melhorar. Mas é muito importante saber que o tratamento da endometriose é uma combinação. Então, uma paciente que faz o tratamento clínico, pode ser que em um momento ela pode precisar de uma cirurgia. Uma paciente que vai precisar de uma cirurgia, ela também precisa do tratamento clínico. Fez a cirurgia, continua o tratamento clínico. Ou seja, é um acompanhamento para a vida inteira. Então, teve uma pergunta aqui, né? Por isso que eu quero conectar uma paciente que está na fila, aguardando para fazer uma cirurgia de endometriose pelo SUS. E ela botou nas perguntas aí, né? Ela colocou, doutor Alex, o que eu faço? A minha cirurgia está demorando muito, né, para tratamento da endometriose. Então, eu já trabalhei muito no SUS, trabalhei praticamente 16 anos no SUS. E por último, principalmente quando eu estava no Hospital das Clínicas, trabalhei 8 anos lá no serviço da ginecologia oncológica, de vez em quando operava alguma paciente com endometriose. E via ali como que era difícil o acesso à saúde, principalmente da população mais carente. Então, por mais que o SUS se esforce e gaste muito dinheiro com o tratamento da endometriose, e isso pode melhorar muito, né? Porque, como eu falei, como o tratamento ele é multidisciplinar, carece um pouco não só dos tratamentos cirúrgicos, de uma forma a conseguir contemplar todas as pacientes que precisam mesmo de uma forma rápida dessa cirurgia, com a agilidade que ela precisa para voltar às suas atividades normais do seu dia a dia, que essa mulher às vezes não consegue trabalhar, essa mulher não consegue ter relação sexual, né, com seu esposo. Então, essa paciente tem pressa mesmo para resolver, porque incomoda muito. Então, por isso que essas mulheres, né, precisam de apoio e sim, a rede precisa melhorar bastante. Eu estava revisando alguns trabalhos desse congresso que eu vou participar de endometriose, cirurgia minimamente invasiva em São Paulo, a partir de amanhã, que um estudo, né, publicado esse ano de uma análise epidemiológica da endometriose no SUS, no Brasil, na região sudeste, ele mostrou que de 2019 a 2023 foram gastos 23.203.000 reais com a endometriose, com cirurgias e internações
da endometriose, contabilizando aí 24.901 internações. E o estado que tinha mais internações foi o estado de São Paulo, com 10.000 internações, Minas 9.000, Rio de Janeiro 3.000 internações e Espírito Santo 1.038 internações. Então é fato, o Espírito Santo ele tem a sua população bem menor, né, do que o São Paulo. São Paulo tem 44 milhões de habitantes, resumindo, e o Espírito Santo tem 3.833.000 habitantes. Então, proporcionalmente, há de se esperar que o gasto com a saúde da mulher que interna por endometriose, ele é menor no Espírito Santo. Mas, tendo em vista esse tanto de paciente que precisa de tratamento, esse investimento ele pode melhorar, sempre pode melhorar. Porque no momento que uma mulher dessa tem apoio para aguardar sua cirurgia e depois fazendo a cirurgia um segmento adequado, a chance dela controlar a doença é muito maior. Então, a mulher que quer fazer uma cirurgia ou que espera fazer uma cirurgia para endometriose tem que saber que ali é uma parte do tratamento dela. Ela pode esperar muito que aquilo melhore, que ela melhore da dor, que ela melhore dos seus sintomas com a cirurgia. Mas sim, ela vai precisar de um tratamento contínuo, até porque em 2 anos, se a gente for pensar, até 22% das mulheres que operam de endometriose têm uma recorrência da doença. E em 5 anos, até 50% das mulheres que operam de endometriose, a doença volta de alguma forma a incomodar. Então, veja que é uma porcentagem alta. Então, por isso precisa de um acompanhamento contínuo. Acho que eu vi outra pergunta aqui sobre endometriose. Se foi retirado o útero por causa de endometriose, ela não volta? Ah, boa pergunta. Então, quando a gente tira o útero por endometriose, normalmente essa mulher já completou a sua paridade, já teve seus filhos. A grande coisa que melhora nessas pacientes que têm endometriose quando a gente tira o útero é que elas param de menstruar e também as próprias alterações uterinas, como a adenomiose, também muito causadora de dor na menstruação, que a gente chama de dismenorreia, do ponto de vista médico, a gente chama de dismenorreia, que é a dor na menstruação, muitas vezes melhora quando a gente faz a esterectomia, mas não necessariamente porque fez a esterectomia que a endometriose não volta mais. Então é importante continuar o acompanhamento. A gente sabe que a mulher, desde a sua adolescência, já pode começar com os primeiros sintomas da endometriose, que é dor pélvica, uma menstruação com dor muito forte, que a mulher toma medicação anti-inflamatório comum e não melhora, dor para ter relação, dor para evacuar, dor para fazer xixi, dor na penetração, alterações intestinais durante a menstruação. Então, tudo isso leva a suspeita. E às vezes a mulher leva de 8 a 11 anos tendo esses sintomas antes que alguém faça o diagnóstico. Principalmente porque às vezes a própria mulher, às vezes procura um pronto-socorro, procura um atendimento assim em que o médico acaba não investigando, ou mesmo o próprio médico desconhece os sintomas da doença ou não suspeita dela, aí passa muito desapercebido e quando vai descobrir o problema, já tem 8, 11 anos que está com a doença instalada sem tratamento. Isso não é tão bom porque essa mulher nova acaba lá na frente tendo problemas para engravidar e também hoje já se sabe que se a gente não dá atenção, não trata a endometriose com seriedade o quanto antes, essa mulher com dor crônica, acaba que a própria dor crônica gera mais dor
e acaba que, de alguma forma, mesmo fazendo cirurgias até com sucesso, pelo fato da dor já ter feito estímulos cerebrais e alterações neurais ali complexas, mas que perpetuam uma dor crônica, acaba que fica mais difícil de cuidar depois. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. Sim, depois da menopausa, a tendência é os focos sumirem, porque a endometriose ela tem mesmo, ela é dependente, ela é hormônio dependente. Depois que a mulher tem a última menstruação, os ovários param de funcionar, para de ter estímulo ali nos focos de endometriose, e aí a mulher acaba melhorando. Mas veja, é um tempo muito grande, né, para começar a melhorar. A mulher precisa de atenção, precisa de tratamento, e também, em alguns casos, mesmo depois da menopausa, a endometriose continua prejudicando a vida da mulher e às vezes até precisa de tratamento cirúrgico, inclusive. E aí essas mulheres, assim, já tiveram filho, acabam tirando o útero. Não necessariamente precisa tirar os ovários, tá? Se não tiver foco de endometriose, não precisa tirar, porque o ovário é importante para a mulher, tá? E aí, essa mulher, então, mesmo fazendo a cirurgia, ela vai precisar, então, de psicólogo, ela vai precisar do ginecologista acompanhando, ela vai precisar de um nutrólogo, um nutricionista, para fazer uma dieta para ela especial, uma dieta que cause menos inflamação no corpo. É muito comum que essas mulheres que têm endometriose também terem fibromialgia, doença do colo irritável, né, do intestino irritável, terem alterações de cefaleia, alterações mesmo que predispõem à dor crônica, de hipersensibilidade. Então, essa mulher precisa de uma avaliação multidisciplinar. Tem terapias, neuromodulação, tem também alterações aí que podem ser geradas também ou minimizadas com acupuntura, com técnicas de atenção plena, com atividade física. Então, é um conjunto. Então, o principal recado que eu quero dar aqui com essa pergunta, né, sobre a endometriose, é que a endometriose mesmo é uma doença séria, precisa de tratamento multidisciplinar. Eu, como cirurgião oncológico e cirurgião robótico, opero pacientes com endometriose e também precisa de um time. Essa paciente precisa de um time bem fechadinho para ter um acompanhamento contínuo, e sim, ela vai precisar de ajuda para encaixar esse acompanhamento contínuo na sua vida, no seu dia a dia, né? Porque tem a doença, tem o tratamento, mas tem a vida da pessoa, a vida da mulher, tem filho, tem marido, tem trabalho, tem mãe, tem pai, tem seus papéis que ela desempenha. Então, fazer com que isso tudo encaixe no seu dia a dia, isso também vai ser um desafio para essa mulher não desanimar, para essa mulher não perder a esperança de melhorar, de ter uma qualidade de vida melhor. Essa era a minha resposta, né? Agora tem outra pergunta aqui. Teve uma pergunta aqui que foi: o que é um sinal miometrial alterado? Eu vou responder essa pergunta de uma maneira geral. Toda vez que a gente faz um exame de imagem, um exame de ultrassom, um exame de tomografia, é importante a gente levar para o médico para interpretar. Muitas vezes a gente lê aquilo, vê aquelas alterações e aquilo parece grego, né? Parece uma coisa muito esquisita. E aí, às vezes, você acaba procurando na internet e às vezes vai achar alguma coisa que não tem nada a ver e você vai interpretar errado. Então, cuidado com o Dr. Google. Vale a pena, então, pegar um exame, levar para o médico, perguntar para ele o que é, e ele vai falar: não, sinal de intensidade miometrial inalterado quer dizer que o seu miométrio está normal, está tudo bem. E esse palavrão aí que você leu era só um termo médico.
Então é importante a gente ter cuidado com os termos médicos para não se assustar, levar para o seu médico e, e aí ele vai te dizer e vai resolver o seu problema, vai resolver a sua dúvida. Outra pergunta é sobre cirurgia robótica aqui, que me fizeram essa semana. Doutor Alex, é o robô que faz a cirurgia? É, ele me viu ali operando, né? De vez em quando eu coloco aqui umas cirurgias que eu faço. Eu não coloco muito foto de cirurgia, nem alterações, que uma vez a minha mãe falou que não era para eu colocar. As pessoas não querem ver isso. Mas o fato é que eu gosto muito de colocar os bastidores da cirurgia, eu gosto de colocar ali o console da operação, quando eu mexo ali, para a pessoa ver que a própria cirurgia robótica ela é feita pelo ser humano. Então, tem 18 anos que eu me dedico a fazer cirurgias. Nesses 18 anos, lá quando eu era residente de cirurgia geral, 2006, 2007, estava começando a cirurgia robótica aqui no Brasil. A primeira cirurgia foi em 2008. Então, de lá para cá, a cirurgia evoluiu muito, a cirurgia robótica. Então, antes, quando eu ouvia de cirurgia robótica, eu também achava uma coisa que era curiosa e misteriosa. Mas hoje, que eu já faço as cirurgias desde 2020, quase 5 anos, eu vejo assim como um avanço tremendo da cirurgia minimamente invasiva, em que a gente consegue, através de furinhos no abdômen, a gente encaixa ali as pincinhas do robô em cada furinho e lá dentro da barriga, as pincinhas do robô, elas criam vida. E elas simplesmente, elas reproduzem exatamente em tempo real os movimentos da minha mão. Então, tudo que eu queria para operar uma paciente sem ter que abrir a barriga, sem ter que cortar, o robô faz. Porque ele me dá uma visão com 3 dimensões, que é estável, ela não fica mexendo, é como se eu estivesse ali operando com o meu rosto ali. Quando eu coloco o rosto ali no console, depois eu boto aí de novo para você ver. E aí eu coloco as mãos ali no joystick ali, né? Naquelas manetes, e elas simplesmente fazem tudo exatamente como eu reproduzo ali, como eu vou fazendo os movimentos, já vai fazendo exatamente o que eu faço em tempo real. Então, com isso, eu consigo tirar um nódulo de endometriose com muito mais facilidade, eu consigo fazer uma linfadenectomia para câncer com muito mais facilidade, eu consigo fazer uma cirurgia numa paciente idosa que às vezes não ia tolerar um corte muito grande na barriga, e aí eu consigo fazer uma cirurgia com menos cortes e uma cirurgia mais delicada. Essa paciente que é jovem, por exemplo, ela não vai precisar do corte na barriga, então ela vai ter um fim estético muito melhor. Ela vai ter menos dor, porque a tecnologia do robô deixa a dor bem menor, porque o bracinho do robô ele gira no eixo perfeito e não força a parede abdominal, não força a barriga da paciente. Então, uma coisa assim que é bem delicada, né? E ao mesmo tempo muito precisa. Então, vale muito a pena fazer. Quem quiser conhecer sobre cirurgia robótica, vale a pena ir num médico que faz a cirurgia por robótica, para ele até te dizer, olha, esse caso seu é resolvido com cirurgia. Ah, não, esse caso seu não pode ser resolvido com cirurgia robótica, é cirurgia aberta. Isso também é importante, às vezes, o paciente ouvir isso. Ou mesmo também ouvir, olha, o seu caso não é de cirurgia. O seu caso, por exemplo, um câncer de colo de útero, o seu caso aqui, eu estou te examinando, estou vendo aqui que o câncer cresceu um pouquinho mais ao redor do útero. No caso de câncer de colo de útero, em que o câncer está aqui no colo do útero, ele começa a crescer para fora do colo do útero,
o tratamento de retirada do útero não é a melhor opção. A melhor opção é quimio-radioterapia e braquiterapia, com chance de cura mesmo, entende? Então, às vezes a paciente chega aqui achando, não, vou operar. E tudo que você precisa fazer é ouvir a paciente, entender os seus medos, as suas preocupações, como que é a vida dela, o que ela gosta de fazer, quem são seus amores, quem cuida dela, quem é que está preocupado com ela, quem é que não está. Ouvir essa paciente, são seus medos com relação ao câncer, com relação ao tratamento, quais são seus sonhos com relação ao tratamento, e dentro do que ela te fala, você pega como médico, como alguém que realmente conhece o que está falando, que participa de congresso, que estuda, que dedicou a vida inteira para fazer cirurgias, para cuidar de pacientes com câncer. Você vai encaixar o que aquela paciente precisa com a vida dela, com o que ela merece ouvir. E ela merece mesmo ouvir a verdade, e às vezes sim, a verdade com relação a um tratamento de câncer, ela pode ser um pouco dura, pode ser difícil, né? Então, conectando aqui com outro assunto que eu queria comentar aqui, né? É que na semana retrasada, uma paciente veio aqui comigo fazer uma consulta. Ela saiu do Rio de Janeiro, pegou um avião, chegou aqui em Vitória de manhã e veio direto aqui para o meu consultório. Chegou aqui, tomou um café, tem um bolo, um pedaço de bolo, tomou uma água e veio aqui fazer uma consulta comigo. Aí ela trouxe todos os seus exames. Ela é uma paciente com câncer de intestino metastático. E como eu falei no início da live, a minha principal especialidade são as cirurgias abdominais, cirurgias gastrointestinais, cirurgias do aparelho digestivo e cirurgias ginecológicas, cirurgia robótica. Então eu olhei ela, examinei, ouvi. Era uma paciente que já tinha 2 anos já com câncer espalhado, fazendo tratamentos. Já tinha feito uma cirurgia. E talvez ela veio aqui comigo ouvir alguma coisa que ela não tinha ouvido ainda. Ou às vezes ela precisava ouvir com outras palavras. Às vezes ela também precisava alguém que ouvisse ela, que escutasse ela, para que realmente pegasse para ela e dissesse para ela, olha, no caso dela, infelizmente, no seu caso, o seu caso não é de cura do câncer. O seu caso, eu não preciso curar. Esse seu caso, eu preciso controlar. A gente precisa entender até onde vai um tratamento do câncer. Então, por isso que é importante o paciente saber a verdade sobre o seu tratamento, porque a partir daquilo ali, ela vai caminhar com mais firmeza. Toda vez que a gente está em dúvida com alguma coisa, a gente tende a hesitar. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu dou tudo de mim? Será que eu não dou tudo de mim? Será que eu continuo essa quimioterapia? Será que eu não continuo essa quimioterapia? Essa quimioterapia está me fazendo bem? Então, veja, como o tratamento do câncer ele é muito agressivo, ele pode ser muito agressivo, é preciso a gente entender o porquê desse tratamento. Porque se a gente não entende o porquê do tratamento, o motivo, a gente faz o tratamento, ele vai ser agressivo, mas a gente não vai se dar bem com aquela decisão, ou a gente não vai dar o nosso melhor, ou a gente vai sempre sentir que precisava fazer algo a mais e que a gente não está fazendo. Quando que se o médico já te fala o objetivo do tratamento e o que tem que ser feito agora, você sabe, não, já estou fazendo tudo que eu preciso, eu já estou no caminho certo. Então aqui eu posso trabalhar com a chance de controlar o câncer. Então eu vou fazer o meu melhor para eu viver melhor, para eu fazer o que eu gosto, para eu cuidar, para que os médicos me ajudem a cuidar de uma dor, cuidar da minha atividade física, cuidar da minha alimentação, cuidar
de visitar um neto, cuidar de tomar um café com o filho, com um café com a filha, visitar alguém que você ama. Então, isso tudo faz sentido quando a gente dá uma direção. Então, essa paciente veio aqui e tudo que ela teve, né, mais de 1 hora de consulta, né, ouvir ela, foi isso, a direção. E assim agora ela pode caminhar com mais força. Ela voltou lá para a cidade dela, para o tratamento dela. É isso. É, Agora eu vou ler mais. Aqui mais outra pergunta. Se você que está me ouvindo aí quiser me fazer uma pergunta, pode fazer. A endometriose, mesmo depois de retirado, pode ocasionar linfedema? Pode. Na verdade, a endometriose, ela, mesmo quando você tira a endometriose e você faz uma cirurgia de endometriose, a dissecção, toda a cirurgia, se ela for muito extensa e prejudicar o retorno linfático, de alguma forma, tiver que tirar muitos tecidos linfáticos, essa paciente pode evoluir com linfedema. Não é uma complicação comum de endometriose, de cirurgia de endometriose. É relativamente mais comum na cirurgia do câncer da pelve feminina. E quando a gente precisa retirar todos os linfonodos da pelve, aí sim essa mulher tem mais chance de ter linfedema, que é quando existe uma alteração que prejudica o retorno da linfa, que é um líquido produzido nos tecidos que é recolhido pelos canais linfáticos e que volta através desses canais, são filtrados nas ínguas e voltam para a corrente sanguínea. Então, quando a gente tira as ínguas de uma determinada área, de um sítio anatômico, a tendência é o local ali ficar represado. Mas o corpo, a natureza, ela é perfeita, então nem sempre vai dar linfedema ou edema, porque os outros canais que ficam remanescentes, eles acabam tomando de conta ali e acabam ajudando ali nesse retorno, e aí um vai suprindo o outro. E aí você pode fazer fisioterapia, pode fazer drenagem linfática, pode pedir ajuda, usar meia, e aí vai ter o tratamento para aliviar isso, tá bom? Hoje, então, com a cirurgia robótica, a gente vê menos linfedema, porque a gente está fazendo o que a gente chama de pesquisa de linfonodo sentinela. Em vez de tirar todas as ínguas da pelve, a gente injeta o material no colo do útero, e esse material, que é o verde de indocianina, ele drena para os linfáticos, e os linfáticos ali, a primeira íngua que filtra o útero, eu consigo identificar ela, e aí eu vou lá e tiro só ela, em vez de tirar todas. E aí, se eu estudar só ela, só essa íngua, e saber tudo sobre ela, eu vou saber tudo sobre o tumor. Ah, não, esse tumor não deu metástase. Ah, esse tumor deu metástase. Essa paciente vai precisar de quimioterapia, de radioterapia. Ah, não, olha, veio negativo as ínguas, então o paciente não precisa de quimioterapia nem radioterapia. É uma informação muito importante para nós, do estadiamento. Então, hoje a gente também está conseguindo minimizar essas questões aí. As cirurgias estão ficando cada vez menos radicais. Desde que eu me formei, desde que eu era residente, as cirurgias para todos os tipos de câncer, por incrível que pareça, têm ficado menos radicais. É lógico que as situações em que a gente precisa ser mais radical, em que a doença está mais avançada, a gente sabe ser radical. Vai ter sim aquela paciente que vai se beneficiar de uma cirurgia muito grande. E ela vai ficar boa com fé em Deus ou controlada do câncer. Mas a maior parte das vezes, principalmente quando o câncer é diagnosticado no início, com as técnicas de cirurgia minimamente invasiva e com os avanços da medicina, dos tratamentos de quimioterapia, radioterapia e os tratamentos direcionados e personalizados, as cirurgias estão ficando menos agressivas. Outra pergunta aqui, você que está me ouvindo pode fazer uma pergunta ao vivo aí que eu vou te responder. Agora, outra pergunta que me colocaram aqui é o seguinte: como vencer o medo do câncer?
Essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque naturalmente o câncer ele traz o medo, ele carrega o medo, porque é cultural, é cultural. A doença há anos ela é um desafio para a humanidade, né? Nos desafios que a gente cresce. Então, desde que começou as cirurgias de câncer, né, que foram os primeiros tratamentos de câncer lá muitos anos atrás, não existia quimioterapia, nem radioterapia, nem nada. A grande coisa é que de 50 anos para cá, a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia evoluiu demais. Então, antes o que a gente achava que não tinha cura, hoje tem. Antes, o que a gente às vezes ouvia de um paciente que fez uma cirurgia, abriu a barriga e fechou porque não tinha mais jeito, a gente vê menos também. Porque os exames estão ficando cada vez mais precisos. Então, quando eu vou fazer uma cirurgia de câncer, eu explico para os pacientes, tudo sobre a doença dela. Eu explico tudo sobre a cirurgia, sobre o pós-operatório, sobre os riscos, sobre os benefícios da operação, sobre como vai ser esse pós-operatório, sobre como vai ser o meu acompanhamento especial que eu dou para os meus pacientes, que eu faço cirurgias. Você vai voltar aqui daqui a uma semana, depois mais uma semana, mais uma, até completar um mês. Eu vou tirar seus pontos, eu vou te acompanhar no hospital até você ter alta, depois eu vou te acompanhar até dar um mês, 2 meses, 3 meses da sua operação de perto, porque é muito importante o paciente ter alguém para acompanhar. Isso ajuda muito no medo. Se você sabe que você não está sozinho, que tem um médico interessado em você, que está realmente acreditando no seu diagnóstico, a grande chance é que você vai ter menos medo. Então, como eu estava falando, o câncer ele vem muito com esse medo enraizado na própria pessoa. De situações que ele já viu, situações que ele ouve, né, de pessoas às vezes bem intencionadas que vão falar, parece que a pessoa teve um diagnóstico de câncer, parece que agora todo mundo tem câncer, todo mundo já ficou curado do câncer, ou todo mundo morreu de câncer, né? Então, é muito frequente as minhas pacientes, que eu faço os meus programas de acompanhamento, que eu faço um programa de acompanhamento bem especial com elas, faço reuniões online individuais comigo a cada semana, a cada 15 dias, essas dos programas de acompanhamento. A grande coisa é que elas vão diminuindo esse medo, elas vão diluindo o medo, porque o medo, ele é danado, ele vem às vezes, você tá bem, e às vezes alguém faz um comentário sobre alguém que não ficou bem com câncer, aí vem o medo em você, instala o medo em você. Vem alguém e conta uma notícia ali, fulano fez uma cirurgia e tal, e ele não conseguiu mais trabalhar, ou falar qualquer coisa assim, qualquer história, e isso vai instalar o medo em você. Semana passada uma paciente falou, olha, a minha chefe falou que sonhou comigo e disse que era para eu me cuidar, tá vendo? Então, a primeira coisa que eu falo para as minhas pacientes, né, é ela entender que para ela se blindar, né, desse medo, se blindar desse medo, se proteger desse medo, ela vai ter que saber sobre a doença dela, saber como que estava a doença, saber qual é o objetivo do tratamento, saber como que foi feito esse tratamento, ter consciência do que foi feito, se foi feito um bom trabalho, se ela deu tudo de si, se ela está fazendo tudo que ela pode fazer. Então, a primeira coisa que eu falo é que o principal inimigo do medo é a informação. Quando a gente dá informação para o paciente, embasada na literatura, mas embasada na experiência do médico e juntando aí com os fatos reais do tratamento do câncer,
isso já é informação. Então a gente tira muito medo e fantasia de coisas que não vão acontecer e coisas que não aconteceram. Que aí a gente já tira aí 90% do medo. 90% dos nossos medos são de coisas que não aconteceram e coisas que não vão acontecer. É muito isso, é muito. E aí sobra 10% do medo, que são coisas que a gente vai ter que lidar. E aí esse ter que lidar é com a ação. Outro inimigo do medo é a ação. Quando você está em ação, quando você está fazendo o que precisa ser feito, não tem espaço para o medo. Porque não, você está em movimento. Uma das coisas que mais angustia alguém é ela ter um problema e não caminhar na direção da resolução. Quando a gente se sente paralisado com relação à resolução do nosso problema, a grande coisa é que a gente vai sentir medo, a gente vai sentir angústia, frustração. Então, se você está caminhando, se você que está me ouvindo está fazendo o que precisa ser feito ou fez o que precisa ser feito para curar um câncer, ou seu parente fez isso, pode ficar tranquilo que Deus lá no céu, que de alguma forma dentro de você, ou mesmo essa força que existe dentro de você que está fazendo o seu corpo funcionar nesse momento, não vai deixar você morrer ou você piorar do câncer. A grande coisa é que uma paciente minha, né, que faz o programa de acompanhamento comigo, ela tem 74 anos, já tem 5 anos que eu trato ela de câncer de ovário. Eu fiz 2 cirurgias nela, depois ela fez quimioterapia, ela chegou a estar prestes a fazer outra operação comigo, eu indiquei uma radioterapia, depois ela fez uma outra cirurgia e eu acompanho ela até hoje, ela faz quimioterapia para câncer de ovário. E hoje ela não tem doença detectável no corpo. E ela falou o seguinte para mim: o câncer tem cura, doutor Alex. Não é porque eu tenho câncer que eu vou morrer de câncer. Não é porque eu tenho câncer que eu vou morrer de câncer. Palavras da minha paciente. Até porque eu já ia morrer mesmo. Todos nós vamos morrer. E o câncer, se ele está aqui, ele pode ser até uma desculpa para a morte. Mas eu não morri ainda. E se eu não morri ainda, é porque Deus não me chamou. Então eu vou viver. Olha que coisa linda que ela me falou, né? E olha como que eu aprendo com as minhas pacientes. Olha como a palavra de um ajuda no outro, a dúvida de um ajuda na dúvida do outro, né? Então, veja como essa atitude positiva já é um grande combate no medo. Então, a atitude positiva é um tipo de combate para o medo. Então, sempre que você ouvir alguma coisa com relação ao câncer, algum comentário, não deixe ele te abalar. Não deixe ele te abalar. Procure nesse momento entender que quando alguém fala, conta uma história para você, esse alguém ele está lidando com o medo do câncer, ele está externando para você o medo dele, que ele tem. Ele não está falando de você, ele está falando dele. Quando eu falo de qualquer coisa, eu estou falando mais de mim do que da coisa em si. Eu estou falando da minha impressão sobre aquilo. Então não se deixe abalar com alguém que conta uma história para você. Lembra de que você está no caminho certo, lembra que você tem médicos, lembra que você tem uma vida. Para que você está vivendo essa vida? Lembra que você fez um tratamento, lembra que você está em tratamento, lembra que você está dando tudo de si. E se você está dando tudo de si, seu médico está dando tudo de si, espere o melhor do seu tratamento. Espere o melhor resultado, sim, que esse resultado positivo, ele vai vir.
Então a gente está aí no meio das Olimpíadas, né? Nessa reflexão toda. Esses atletas olímpicos, eles não chegaram ali do nada para ser campeão. Foi um trabalho enorme. Então você que está tratando o câncer, você é um verdadeiro campeão. Não é de hoje. Não vai ser um comentário, não vai ser uma história que alguém conta, ou mesmo um pensamento negativo que você tem, que vai te deixar para baixo, que vai te deixar para baixo por muito tempo. É verdade, a gente tem que acolher os nossos sentimentos. Eu mesmo não estou bem todo dia. Eu mesmo não estou feliz todo dia. Eu mesmo não estou 100% sem nenhuma preocupação. E você que está me ouvindo também. Mas como a gente lida com isso e como a gente acolhe os nossos sentimentos, quando a gente está triste, quando a gente está feliz, a gente vai lidar melhor com isso. Acolher os nossos sentimentos e fazer o que for preciso para sair daquilo. Se você reconhece que você não está feliz, o que você precisa fazer para estar feliz? Você precisa ligar para alguém, você precisa ouvir um canto de louvor, você precisa fazer uma oração, você precisa ir na missa, você precisa passear, você precisa conversar com alguém, você precisa desabafar, você precisa ir no psicólogo, você precisa conversar com o seu médico, você precisa pescar, você precisa se cuidar. O que você precisa fazer para se sentir feliz, para te tirar de alguma forma, daquela energia que de alguma forma se instalou ali, por exemplo, o medo. Então tudo isso, quando a gente se reconhece nossos sentimentos, o nosso estado emocional, a gente consegue lidar com isso melhor e entender que os nossos pensamentos não são a gente, né? Tem a nossa mente e tem os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles sempre vão instalar na gente um sentimento. Um pensamento instala um sentimento. E um sentimento instala um novo pensamento. E isso, se você não identificar isso vira um ciclo vicioso do pensamento negativo ou do positivo. E o pensamento negativo, se você identifica que você teve um pensamento negativo e neutraliza ele com um pensamento positivo, não, peraí. O meu médico falou que eu tô curada. Não é que eu ouvi essa história que eu vou ficar com medo do câncer. Então, tá vendo? Você tá com um pensamento positivo neutralizando uma história negativa ou mesmo um pensamento relacionado ao medo que você teve. E seguir em frente com fé, com esperança e esperar o melhor de tudo, dar o melhor de si. E enquanto você estiver vivo, é porque Deus tem um propósito para você e eu não tenho dúvida disso. Vamos ver o que mais falou aqui. É verdade. Com o Dr. Alex me senti mais confiante e forte. Amém. Obrigado. Teve uma aqui que falou aqui, preciso ir nesse Dr. Alex. Ah, então venha mesmo, venha que eu vou te ajudar de alguma forma, tá? É pena ter te conhecido quando a minha filha passou por um câncer. Faleceu há 1 ano atrás. Nossa, olha, eu tive pacientes que faleceram de câncer. Meu avô, um tio muito querido, a minha avó teve câncer e ficou curada, outros parentes e próprios pacientes meus, né, que já vivi muitas situações com câncer aí também que eu não consegui reverter ou que a medicina, a mão humana não poderia reverter. Mas a grande coisa, né, é que a gente está aqui para evoluir, né, nessa vida, né? A gente tem um propósito de Deus que às vezes a gente não sabe explicar. Então, nem sempre eu tenho uma explicação exata para falar para alguém por que o câncer levou aquela paciente. Às vezes eu não tenho essa explicação. A grande coisa é que a gente precisa honrar as pessoas que se partiram, cuidando da gente, cuidando das pessoas ao nosso redor. Então, uma das formas que eu aprendi para a gente lidar melhor com o paciente que não fica bem com câncer é a gente, de alguma forma, cuidar da gente, né, da nossa felicidade,
né? A gente pode ficar triste sim, mas a gente pode também trazer isso para de alguma forma para um aprendizado, né? Porque de alguma maneira a gente está nessa vida para aprender, para evoluir. E de alguma forma a gente honrar essa pessoa cuidando melhor da gente, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do nosso perdão, da nossa felicidade, da nossa saúde, para que a gente cuide melhor, ainda melhor das outras pessoas. Então eu acredito que é isso. Uma das grandes formas da gente honrar quem foi é cuidar de quem fica, tá? E essa minha missão aqui, né, que eu trago na internet, você que está aí me ouvindo, que tem lá o podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer, ele foi feito justamente para isso, para deixar essa mensagem para quem quiser ouvir e também para cuidar de quem fica, cuidar de quem está lutando com câncer e cuidar para que quem está tendo esse desafio ouça alguma palavra de amor, de esperança, de apoio, de cuidado. E esse é o meu propósito. Então, fique atento aí que eu vou lançar uma nova versão, né, do podcast, também agora no YouTube, com vídeos, né, além dos áudios, mais os vídeos. Tem gente que gosta de ver o vídeo também. E alguns episódios feitos só para o YouTube, com uma imagem melhor, com uma gravação melhor e feito com muito carinho aqui por mim, tá bom? Agradecer a todo mundo que entrou. Vou tentar ler tudo aqui, peraí, vamos lá. Pena que tal. O melhor do mundo, a Cida colocou aqui. O senhor é fantástico, amém, obrigado. Eu procuro não ouvir certos tipos de conversa. Tem muita gente negativa, você tem que acreditar em Deus, principalmente depois dos médicos, e continuar com fé e que a vontade de Deus seja feita. É isso. A grande coisa, Adelina, é que a gente pode escolher também o ambiente que a gente está. A gente pode escolher estar num ambiente que as pessoas são positivas ou estar perto de pessoas positivas que nos trazem coisas positivas. A gente pode escolher sair de um grupo de WhatsApp que não está te causando emoções positivas. A gente pode escolher deixar de ver notícias ruins no noticiário ou se preocupar demais com coisas que não são do seu controle. Isso tudo faz a gente ouvir o que a gente quer e o que dá mesmo positividade para a gente, cuidar da nossa vida. Sim, quando a gente cuida da nossa vida, a gente cuida melhor das outras pessoas ao redor. Isso é fundamental. Deus é maravilhoso, amém. Eu tenho um mioma que tem 15 centímetros, um útero de 18 centímetros. O ginecologista me mandou para um oncologista. Sigo com medo, preciso operar e esperar a biópsia. Olha, eu posso te ajudar, tá bom? Nesse assunto, tá? Me manda uma mensagem, tá acabando aqui, tem mais alguns segundos de live, me manda mensagem no direct que eu posso te ajudar. Eu quero agradecer todo mundo que entrou. Guarde as perguntas para uma próxima oportunidade. Mande mensagem para mim e fiquem com Deus. Foi um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe a vida de vocês. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. Primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.